Pai do Senhor, meus irmãos. Então vamos lá, mais uma lição do nosso trimestre, falando sobre a tríplice dimensão da salvação. Então, começando nossos 3 tópicos, falando sobre quem nós éramos no passado, a condição do homem no passado, o que nos tornamos do presente e o que seremos no futuro. Então, uma lição voltada diretamente para nós, cristãos, que já fala da ação de Cristo em nós. Então, vamos começar o tópico 1, quem éramos no passado. Então, nosso comentarista diz: com muita firmeza, Paulo descreve nosso estado antes da salvação chegar até nós. Ele afirma que estávamos mortos, agimos na vontade da carne e andávamos de acordo com os ditames do mundo. Então, primeiro contextualizando a situação que nós estávamos, que o ser humano estava, que todos nós aqui estávamos antes da salvação. Então, nós estávamos numa condição de mortos, que andava segundo o curso do mundo, na vontade da carne. Primeiro, quando o apóstolo Paulo fala que estamos mortos, é interessante, o próprio comentarista já diz que a morte que está aqui, que é falada no texto, não é o contexto que nós entendemos de morte naturalmente, mas sim de afastamento. Então, quando o apóstolo diz que nós estamos mortos, quer dizer que nós estamos afastados de Deus de uma forma que nós não somos capazes de chegar até Ele. E que, após isso, nós temos a salvação que nos tira dessa condição. Entretanto, eu quero muito que os irmãos participem bastante dessa lição, então, fazendo uma pergunta. A salvação, a extensão dela, até onde os irmãos entendem? A salvação está nos salvando do quê? De qual condição? De que situação? Alguém pode responder? Exatamente. Quem não está segundo a palavra de Deus está morto. Quem não está de posse, de conforme a palavra de Deus, praticamente está afastado de Deus ou está morto. Ou nesse mundo ou no futuro também. Certinho. Mais alguém quer comentar? Do que Deus está nos salvando? Alguém mais quer comentar? Da nossa situação anterior, como nós vivíamos e andávamos. Deus nos salvou daquele procedimento que ia nos conduzir à perdição, ao inferno, né? Eternamente, a vida ia ser a morte eterna, mas nós estávamos na morte espiritual. Exatamente. Você falou muito bem que a morte espiritual, quando tem pecado, está separado de Deus. Essa é a morte espiritual. Mas Deus teve misericórdia de nós e nos salvou e nos vivificou dessa morte espiritual e agora nos salvou daquele fim do caminho pecaminoso, que é a perdição eterna. Perfeito. Igual, o pastor Zé Machado já falou 2 que eu estava pensando, que é a salvação. Ele nos salva da condenação do pecado e ele nos salva do peso do pecado, que era a condição que nós estávamos antes, e do destino. Alguém tem mais algum ponto? Eu acho que desde que nós nascemos até morrermos, Deus está nos salvando todo dia. Todo dia Ele está nos salvando. Porque somos salvos não somente das coisas futuras ou para a vida eterna, mas salvos neste mundo também. Quantos malignos querem nos matar, como o pastor Walter falou conosco agora, que foi uma rasteira que ele levou, machucou muito. Deus está salvando. Graças a Deus, Ele está aqui com vida e paz e saúde. Exatamente. Que aí era o outro ponto, que Deus nos salva da influência ou da consequência do pecado. Então, a salvação, ela atua em nós, nos livrando do peso, que quando fala que nós estávamos nessa condição, nós andávamos na vontade da carne. É importante, quando nós estamos falando disso, que nós andávamos na vontade da carne, é que nós não tínhamos outra opção. Quando nós estamos no mundo, que o apóstolo Paulo fala que nós estamos mortos em delitos, então nós não temos a capacidade de ir por outro caminho. O que um morto faz? Nada, certo? O morto fica parado. Então,
o ser humano, o cristão, antes de ser salvo, então ele está na condição de morto. Então, naquele momento, ele não faz nada que possa levar ele para o outro lado. A única coisa que ele faz é aquilo que está na condição dele, que é a vontade da carne. Pastor Walter, ia comentar? Tem um comentário aqui, o Birajara Crespo, ele cita: viver é morrer um pouco todos os dias, mas quem se arrepender e crer em Jesus nasce de novo, passa da morte para a vida. É um fator, né? Que antes nós estávamos mortos espiritualmente. E o encontro com Jesus, a igreja é o veículo pelo qual, né, a reconciliação se manifesta através de Jesus Cristo. Então, aquilo que nós gostamos sempre de falar e pontuar, o marco da história da humanidade é a morte de Jesus na cruz. Tudo que da história, a historicidade, a história da humanidade, ela dá uma volta e começa lá a morte de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. Tanto é que, quando a gente tem várias histórias, várias pesquisas cientificamente, elas pontuam datas de AC antes de Cristo e DC depois de Cristo. Então, a história da igreja se manifesta, é o veículo pelo qual nós somos aqui, igual estamos aqui, vivendo o arrependimento, o evangelho, que é a senha para a salvação, para alcançarmos, mortos espiritualmente, hoje vivos, porque encontramos com Jesus. Essa é um processo dessa tríplice dimensão de salvação. Amém. E aí, até pegando um gancho numa das lições passadas, que falou da predestinação, né? Então, que é exatamente o que o pastor Walter está falando, que quando no sacrifício de Cristo, então a igreja, esse corpo, ele é predestinado ao céu. Então, todos aqueles que se unem a esse corpo estão salvos dessa condição. 24 e 21, Provérbios 24, 11 e 12. Quando você fala que aqueles que estão afastados de Cristo, eles estão mortos, nós temos a responsabilidade, está dizendo aqui: livrai os que estão sendo levados para a morte e salva os que estão condenados a serem mortos. Qual que é o papel da igreja, então? Salvar também. Numa lição como essa, a gente aprende que a gente precisa lutar por aqueles que estão à beira da morte. Para mim, salvar é estender a mão àqueles que estão na beira de um precipício, sem destino e sem solução. Se eu não estender a minha mão, sem dúvida ele morre. Exatamente. Pegando a própria analogia que a Bíblia faz do corpo, né? O cérebro, a cabeça, é quem manda a orientação, é quem diz o que tem que fazer. Igual, eu estou movendo minha mão aqui porque o cérebro está mandando. Então, quem é a cabeça? Cristo. Ele manda quem? A igreja, que é o corpo. Então, é a igreja que estende a mão levando o evangelho para tirar as pessoas dessa condição. Amém? Mais alguém quer fazer algum comentário dessa parte? Zé. Deus também está nos livrando do pecado, porque se Deus não livrar-nos do pecado, nós vamos ter de encarar a justiça e o juízo de Deus. Então, quando Ele livra nós do pecado, Ele está livrando do pecado, da justiça e do juízo de Deus, porque o juízo de Deus é sem misericórdia. Então, Ele está salvando de 3 coisas de uma vez só. Amém. Mais alguém? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, a nossa condição diante de Deus. Então, no passado, aqui, o comentarista ele fala que o texto bíblico, quando ele vai citado, a palavra pecado, é usada uma palavra, eu não sei a pronúncia correta, mas parece hamartia, que significa errar o alvo. Então, é importante a gente ter uma noção do texto, porque quando a gente fala errar o alvo, a gente tem que entender 2 coisas. A pessoa está tentando, a pessoa está vendo o alvo, ela tenta, mas ela não consegue. Então, são 2 pontos. Por que eu estou falando disso? Quando nós falamos da condição do homem, a gente usa um termo dentro da teologia que é a depravação total. Ou seja, o homem está totalmente corrompido. Isso não quer dizer que o homem não tente fazer coisas boas ou que ele não faça algumas coisas. Porque a Bíblia mesmo fala, usa os exemplos das pessoas que fazem coisas boas aos filhos, que fazem coisas... Entretanto, todas as coisas, mesmo as boas que nós fazemos, Deus vê como
trapos de imundície. Então, todas as coisas que nós fazemos, elas não têm valor porque elas não são santas. Só existe bondade verdadeira se ela for pura, estiver em santidade. Mas as pessoas tentam acertar esse alvo. Então, as pessoas tentam fazer, só que elas nunca vão conseguir. Porque a condição, essa condição que eu falei, de depravação total, ela corrompe todos os aspectos da vida humana, todos os pontos. Então, não existe nenhuma única área, novamente, quando eu uso esse termo, depravação total, não quero dizer que o ser humano é 100% mal na sua essência, mas que todas as coisas que ele faz, seja boa, seja mal, todas elas erram o alvo. Tranquilo? Está claro aos irmãos? Exatamente. Inclusive, o texto que o pastor Juvenil falou, o versículo, todos pecaram e destituídos foram. Eu acho interessante, quando a gente lê, a gente repara que o texto está no passado. Não é todos estão pecando, não é todos pecarão. Todos pecaram. Quando Paulo está falando aquilo, ele está falando do que Deus viu na eternidade. Então, na eternidade, quando Deus estava criando o mundo, o que ele viu? Ele viu que todos pecaram. Todos pecaram, e por isso, porque todos pecaram, porque não existe nenhum inocente, todos foram destituídos da glória. Quando Adão pecou, o pecado já entrou no mundo e acabou, lá no início. Exatamente. Com o pecado de Adão, ele espalhou para todas as pessoas. Existem algumas formas de entender como isso aconteceu, mas... existem algumas formas que a gente pode entender como isso acontece. Quando nós lemos na carta aos Hebreus, a gente vê que o escritor, ele diz que Jesus é o segundo Adão. Ele veio e consertou o que o primeiro tinha feito. E Jesus, ele vem com três esqueci a palavra, mas 3 chamados, 3 cargos, 3 funções. 3 funções. Ele veio como um profeta, trazendo a palavra. Ele veio como rei, que assentaria no trono, e ele veio como o sacerdote. Qual é a função do sacerdote? Intercessão. Também. O que mais? Exatamente. Exatamente. Pode repetir. Sim, Pode falar. Eu queria ler um versículo aqui, mas parece que você já passou aí. Quando você disse em relação ao acertar o alvo. Sim. Lembra? Nós temos uma palavra do Senhor Jesus, Lucas 13. Lucas 13, o versículo 24. Veja bem. Porque me chamou a atenção, porque você fez um comentário assim, estão tentando acertar o alvo, né? Não é que não está tentando, mas não acerta. E é justamente o Senhor Jesus que faz com que nós entendemos isso. 13, 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão e não conseguirão. Exatamente. Ou seja, eles estão procurando, só que eles não conseguem. Assim, a gente pode fazer uma analogia bem simples aqui. Eu estou com esse óculos porque eu não vejo de longe. Se eu tiro aqui, eu não consigo ver o rosto de nenhum dos irmãos. O que o Evangelho faz é dar vista às pessoas para eles conseguirem ver a porta. Conseguir ver onde que é o alvo. Amém? Então, só voltando, recapitulando, que a gente estava falando sobre a questão do profeta, sacerdote, rei. Então, igual o pastor Wagner falou muito bem, então, o profeta, ele traz a palavra que vem de Deus, o sacerdote, ele leva a conexão, ele traz as pessoas a Deus, e o rei, ele governa. Então, quando a gente fala aqui de Jesus e Adão, né, o segundo Adão e o primeiro Adão, então nós vemos que Adão, ele tinha também as funções. Entretanto, ele falhou nelas. Adão, como sacerdote, ele era o representante da humanidade que tinha a função de
estar fazendo essa conexão. No momento que Adão pecou, ele quebrou a conexão com Deus. E a partir daí, toda a humanidade, por quem ele respondia, se perdeu junto com ele. E é por isso que nós estamos nessa condição. Porque a Bíblia é bem enfática que nós não podemos fazer nada sem Deus. E quando a gente fala nada, é literalmente nada. A gente não consegue pensar, a gente não consegue respirar, a gente não consegue fazer nada. Para eu cometer um erro, eu preciso da força de Deus. Para eu fazer o acerto, eu preciso da força de Deus, obviamente. Então, tudo, cada mínimo detalhe, cada milímetro que a gente se move, tudo isso é necessário ao auxílio de Deus. Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, o Senhor Jesus transportou aqui a profecia de Isaías. Ele disse assim, ó, você acabou de fazer a analogia com o óculos aí. O Espírito do Senhor está sobre... o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e a restaurar a vista dos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Então, estamos numa condição. No passado, o que nós éramos, novamente falando, isso aqui a gente está falando para cristãos, né, o contexto cristão. Então, no passado, nós estávamos realmente incapacitados de fazer qualquer coisa. Porque o que nos dá vida, o que nos move, é a ação de Deus, é a ação do Espírito. Nós, aqui na Assembleia, a gente acredita que o ser humano é espírito, alma e corpo. O corpo é esse, a alma, nossa consciência, o que nós somos, nossos desejos, nossos afetos, e o espírito. O espírito é o que vem de Deus. Se nós lemos em Gênesis, ele fala que ele soprou a vida no homem, certo? Correto? E o que é o sopro? Se nós formos olhar dentro do texto bíblico, quando ele fala de sopro, é a mesma expressão que ele usa para quando ele fala do espírito. Tanto que a gente usa até hoje esse mesmo contexto. A gente chama de pneuma, né? Pneumatologia, que é o estudo do espírito. Então, pneuma é o sopro, é o movimento, é o espírito. Significa, nós só podemos nos mover se o espírito, que é o sopro de Deus, nos mover. Se nós não tivermos isso, nós não somos capazes. E o pecado original, o pecado de Adão, é justamente o que cortou essa relação com Deus. Então, nosso espírito, naquele momento, estava morto. Alguém mais alguma coisa? Para que eles fossem desempenhar o papel que era para eles fazerem. Do Pentecoste, né, no caso? Isso. Exatamente. Que o Espírito, veio o vento do Espírito e moveu a igreja ali no seu início para poder dar as atividades que ela teria que fazer até hoje. Então, é o mover do Espírito que move todos nós. Então, vamos lá, o 1.2. Andávamos segundo o curso do mundo. Então, igual eu já tinha adiantado, a questão, condição de morto, nós só podemos fazer exatamente o que está dentro do nosso limite, que é a condição de morto, é fora da presença de Deus em pecado. Então, nós só conseguiríamos andar segundo isso. Claramente, quando a Bíblia usa essas expressões, o século, o mundo, ele está falando sobre todo o sistema que está envolto a nós, tudo. Então, por que andávamos segundo o curso do mundo? Porque o pecado, ele não afetou só a pessoa em particular, ele afetou toda a nossa condição. Tudo que está em volta de nós está afetado pelo pecado. Então, nós, aqui tem a parte do comentarista, que ele até fala que existem as forças que estimulam o homem a falhar, a desobedecer. E ele fala, é o mundo, é a carne, ou seja, os nossos desejos, que é o próximo tópico, mas o próprio mundo, ele nos encaminha para isso. Existem algumas pessoas que vão para um lado falando que o ser humano é bom, mas que o mundo corrompe. Não, nós entendemos que o ser humano é mau, o ser humano é caído, mas o mundo, ele usa a força dele para manter o homem nesse estado. Então, não só
é uma luta contra nós mesmos, mas é uma luta contra todo o sistema que está em volta de nós. Todos os detalhes que estão acontecendo ao nosso redor, ele está corrompido, todos esses detalhes. Então, é uma luta que temos que fazer não só interno, mas a entender as coisas que estão chegando na gente. Ou seja, o que é falado, o que acontece. A gente tem que entender aquilo e saber distinguir para que lado que a gente tem que ir. Irmãos, nós estamos vendo aí, agora os grandes artistas para crianças, eles estão mudando o jeito de ensinar para as crianças, o jeito de andar, o jeito de ser, e acostumar com a corrupção deste mundo. Já não tem Homem-Aranha, não tem mais nada, tem pessoas afeminadas, que fizeram todos os filmes agora com pessoas afeminadas, para ensinar as crianças no caminho que deve andar. Enquanto a igreja está ensinando o caminho de Deus, eles estão ensinando o caminho do mal. E entra na casa das pessoas, e as pessoas deixam as crianças, em vez de ensinar a Bíblia, ensina as crianças, em vez do estudo bíblico, de um culto doméstico, como o pastor Juvenil faz todo dia, ensina as crianças, através da televisão e da rede social, a ser o que eles querem. Amém, obrigado. Então, quando a gente fala disso, do curso do mundo, a gente entende justamente isso. Fora do âmbito cristão, fora da igreja, todas as coisas elas vão caminhar exatamente nesse sentido. Todo mundo ele está caído. E, por causa disso, a gente vai ver, seja nos meios, na mídia, igual o pastor falou, a gente pode ver em relação no meio acadêmico, no trabalho, todas as coisas vão caminhar naturalmente para se afastar de Deus. Porque o mundo, ele jaz no maligno. O mundo, ele caminha segundo o domínio, se eu não me engano, é nesse mesmo texto que ele fala sobre o caminho das potestades, que foi lido aqui, isso. Em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o caminho do mundo é o caminho da desobediência, é o caminho que afronta necessariamente a Deus. Então, a igreja ela tem um caminho, o mundo ela tem outro. Simples. E essa sociedade fora do âmbito cristão, ela necessariamente escraviza as pessoas no pecado. Estamos dentro do cercadinho de Cristo. E um pé lá fora, o sistema nos pega. É isso que a gente vê um cristão fervoroso, quando ele sai, ele comete piores pecados do que ele cometia antes, porque o sistema está lá para abraçá-lo, né? Então, o que devemos fazer é não sair desse espaço que é protegido pelo Senhor. Não é isso? Exatamente. Não, até falando disso, né, quando a pessoa saindo, se você sai todo sujo na rua, a roupa completamente suja, uma sujeirinha ali não dá nada, né? Agora sai com a roupa branca assim de cabo a rabo. Se passar cair ali na lama para ver como é que vai ficar. Então, a pessoa, quando está no mundo, ela já está suja. A sujeira dela ele só se mantém. Agora, quando a pessoa vem para cá e limpa e volta, aí é uma situação complicada. Ok? Então, continuando, essa natureza, falando aqui do curso do mundo, ela é objeto da ira de Deus. Se a gente olha ali, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente tem duas passagens que é bem clara: dilúvio e Sodoma e Gomorra. Ali foi Deus derramando a ira dele sobre aquelas pessoas. Por quê? Porque o pecado deles eram tão grandes que afrontavam a Deus. Só que o nosso pecado também afronta a Deus. A diferença é, Deus, naquele momento, Ele mesmo instituiu, falando, não voltarei a fazer isso dessa forma. Porque, se não fosse isso, nós também poderíamos ser passíveis de sofrer dessa ira. Porque o nosso pecado, o mínimo que seja, né, a gente às vezes tenta suavizar, né, não estou fazendo aquilo, estou fazendo isso, não, estou tentando melhorar nesse aqui, mas aquela coisa lá eu não faço.
Mas até essa mínima detalhezinho, esse mínimo pecado, ele é objeto da ira de Deus. Simples. E todo e qualquer pecado, ele tem um único resultado. Só tem um único salário, que é a morte final e definitiva. Então, esse curso, esse caminho do mundo é um caminho que leva nós a exatamente a condenação, que é o que o pastor tinha falado logo no início. Então, quando nós falamos do contexto da salvação, é exatamente isso. Deus nos tira desse rumo, nos tira dessa influência, dessas consequências e nos leva para o lado da salvação. Se nós continuarmos nesse curso, nós necessariamente vamos cair na condenação. Amém? Algum irmão quer falar alguma coisa? Tranquilo? Ok. 1.3, andávamos na vontade da carne. Paulo diz que fazíamos a vontade da nossa carne. Ele fala de uma vontade humana que é subjugada às inclinações de uma natureza pecaminosa. E aí, outro ponto que eu já tinha adiantado. Quando nós estamos na situação de pecadores, nós necessariamente não conseguimos sair desse rumo. É muito discutido a respeito de uma doutrina que fala do livre-arbítrio, né? Entretanto, só faz sentido a gente começar a discutir, falar sobre livre-arbítrio depois da ação de Jesus. Quando nós estamos aqui nessa situação, no passado, na situação caída, nós não temos liberdade. Não vou nem usar o termo livre-arbítrio, né? A gente não tem nem arbítrio, a gente não tem capacidade de escolha. Porque na situação de pecador, a única escolha que a pessoa pode fazer é pecar. Ponto. Então nós não temos capacidade. Nós andávamos na vontade da carne, nós alimentávamos os nossos próprios desejos, porque é a nossa única opção. Nós não tínhamos outra escolha. Nossa única escolha era essa. Tanto que a gente pode falar que a nossa capacidade de escolha, o nosso arbítrio, ele estava preso, ele estava fraco, ele estava destruído, destituído, ele estava fora. A gente não tinha. A gente tinha a única opção, que era pecar. Tem uma música que fala: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, tu vais aceitar. A pessoa, acho que até nesse sentido aí, tem livre-arbítrio, porque ele tem a escolha de chegar a Deus. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Tiago. Aí, irmão, o único jeito nosso é chegarmos a Deus. Sim. O ponto que eu estou falando é um pouco antes. Quando a gente fala assim, da situação do homem antes do contato com o Evangelho, antes da ação da graça de Deus. Então, nesse momento, a pessoa não tem escolha. Daí, nós passamos para a segunda parte, que é, no momento que Deus se sacrifica, ele agora tem a ação da graça, nós, como igreja, levamos o Evangelho e o Espírito toca nas pessoas. E aí, nesse momento, entra o que o pastor falou. Eu digo que o livre-arbítrio, eu acho que antes de Cristo a gente já tem, depois de Cristo já é difícil ter. Por quê? Eu não nasci num lar cristão, num lar evangélico. Eu vim da umbandista, do candomblé, e chegou um momento que aí sim eu tive a escolha. Eu tive o livre-arbítrio de escolher. O senhor acabou de falar que a gente não teria no passado, mas eu tive. Então, de escolher. Sim. De escolher Cristo. Meu livre-arbítrio funcionou ali. Exatamente. Agora, no momento de Cristo, eu já não tenho. Por quê? O apóstolo Paulo até fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí eu já escolho qual é o caminho que eu quero seguir. Exatamente. Por onde que eu quero levar a minha vida. Com Cristo ou sem Cristo. Porque lá atrás eu já vi. Eu já sei que ali não tem nada para mim. Agora eu vou seguir olhando para frente, caminhando com Cristo. Amém? Amém. Mas é nesse sentido mesmo. Talvez eu não me fiz claro. A ideia é assim: antes de conhecer a Jesus, antes da ação de Cristo acontecer, nós não temos capacidade de escolher Ele.
a Bíblia deixa bem claro assim, na situação natural do homem em pecado, ele não é capaz de ele mesmo ir até Deus. Ou seja, quando nós falamos de cristianismo, o que a gente entende? Nós não somos capazes de dar o primeiro passo. Quem deu o primeiro passo foi Cristo. Ou seja, Deus, desde a eternidade, ele viu o pecado do homem, vendo o pecado, ele já fez o plano da salvação, e desse plano, então, Cristo é o Cordeiro que foi imolado para que nós pudéssemos ter a escolha. Que aí é exatamente o ponto que os irmãos estão falando. Só um minutinho que o pastor Vital tinha levantado primeiro. A palavra que o irmão disse aí, que eu também vim do centro espírita. Porque quando nós está lá, nós temos uma visão de salvação. Aí nós não conhecemos. Quando nós chega a Cristo, nós sabemos que a única porta é Ele. Exatamente. Aí, quando eu conheci, até quando eu estava no centro, um dia eu chamei uma pessoa para ir numa sessão lá de trabalho. Ele disse para mim, ele falou assim, ó, só tem um caminho, ou é Jesus ou é nada. Eu não entendi muito, mas para mim, o que prega lá no centro espírita? Que a reencarnação. Né? A evolução do homem, né? E no católico, a gente pensa que se a gente sair da espiritismo e for para o católico, a gente vai ser salvo da mesma forma. Então, até no período que a gente pensa que está caminhando, pensa que está caminhando para o caminho certo. É muitas vezes que, às vezes a gente pratica a iniquidade e não sabe que está sendo salvo, né? Pensando que está sendo salvo. Todas aquelas pessoas que estão lá pensam assim, ó, eu estou fazendo tudo isso, enganando, mas eu vou ser salvo. Né? Na próxima vida, quem já não ouviu aquele refrão, na próxima vida eu quero ser isso, quero nascer isso. É porque lá no centro espírita já prega isso. Aí quando a gente chega a Jesus, tem um conhecimento, o dia que uma igreja visita a gente e mostra o papel de Jesus, aí a gente sabe que só existe um caminho. Exatamente. E aí, o que o pastor Vital falou é exatamente o ponto que a gente falou aqui do tópico 1, que a gente fala que o homem tenta acertar o alvo, mas ele erra, que é exatamente isso. As pessoas acham que estão fazendo as coisas certas, acham que está indo no caminho correto, mas ele está errando. Está errando, até que ele encontra Cristo. E nesse momento, é o momento que a gente pode realmente corrigir nosso caminho. Deixa eu ler 2 versículos aqui. Vontade. Primeiro ponto, essa questão que foi levantada aí do livre-arbítrio. Como que o homem pode, né, antes de mais nada, ter em relação ao livre-arbítrio, sendo que ele não tem conhecimento e ele está morto? O apóstolo Paulo atestou bem isso aí. Né? Estão mortos, estão separados. Então, ele não tem conhecimento. Outra coisa, a questão do espiritismo aí. Ele está lá, está pregando. Quem que é o Deus ali? Não é o pai da mentira? Então, o que vai sair ali é mentira. Não, pode ficar tranquilo que na encarnação futura você está de boa. Certo? Agora vamos ler 2 versículos aqui. Olha, primeiro, Provérbios capítulo 4 e o versículo 19. Aliás, o 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Viu aí? Nem sabem que está tropeçando. E até agora, cortando rapidinho, pastor, até complementando, que tem o outro provérbio que fala que o caminho do ímpio parece correto a seus olhos. E o final é morte, é o salário do pecado. No final é morte. Quem te arregimentou é que vai te dar o salário. Se é o pecado, é a morte. E se é a luz, o reino do Filho do amor, é vida. Aí lá em João, no capítulo 6, o versículo 44, continuando em relação ao livre-arbítrio. Olha o que o Senhor Jesus disse aqui, ó. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Exatamente. Matou a charada. Exatamente. E é esse ponto que eu falei. Não tem... Ah, tá. Então, obrigado, pastor. Mas é exatamente esse ponto. Nesse relacionamento entre Deus e a igreja, nós... Antes de termos o contato com Cristo, nós não temos capacidade de chegar nele. Nós somos incapazes.
E é por isso que a igreja tem um trabalho muito importante, que agora não tem um tópico 1.4, mas eu diria que seria a transição agora, né, do o que era no passado para o que nos tornamos no presente, que é, no momento que a igreja evangeliza, no momento que o Espírito age através da boca dos cristãos, é o momento que, pela graça, o Espírito nos torna vivos. Porque, novamente, lembra que eu falei no início, né? O que o morto faz? Nada, né? O morto pode escolher? Não. Então, o que o Espírito faz? O Espírito, pela ação da graça dele, antes mesmo da gente ter fé, antes mesmo de qualquer coisa, ele nos capacita para que a gente possa responder a ele. E nesse momento, aí, o que, citando o teólogo Armínio, ele fala que, então, nesse momento, o Espírito, ele liberta o nosso arbítrio, ele liberta a nossa capacidade de escolha. Antes, a nossa capacidade ela era viciada, ela ia sempre para o rumo do pecado. Então, o que o Espírito fez? Ele nos libertou e agora ele nos capacita a escolher o correto. Então, nesse momento, nós escolhemos o correto e começa o processo da santificação, que é agora o que nós nos tornamos no presente, nosso tópico 2. Então, primeiro, 2.1, gerados em misericórdia. Deus é amor, a essência do seu ser é amor, e os muitos aspectos da sua graça brotam da fonte de seu amor. Portanto, seu infinito amor também o torna rico em misericórdia. Porque, vamos lá, alguém consegue dar uma explicação para mim, o que significa misericórdia? O que nós não merecemos seria graça. Seria a graça. Agora, a misericórdia, porque elas têm uma leve diferença. A graça é receber algo que você não merece. Exatamente, a palavra-chave é amor, a gente fazendo algo que não merece. Quem não ama não tem misericórdia, não. Uhum. Se a gente dividir essa palavra, a gente vai ver que alguém está no estado de miséria. Lá no original, chama de miserê. Né? Então, o Senhor nos tira da miséria, isso é misericórdia. Exatamente. Quando a gente vai falar de misericórdia, a gente pode pensar assim, ó. Vamos pensar num tribunal, vamos pensar num crime. Uma pessoa cometeu um crime. E o juiz, ele avalia a pessoa e ele fala, não vou imputar, não vou colocar a condenação para você por esse crime. Isso foi um ato de misericórdia que aconteceu por causa da graça. A pessoa não merecia. O que ela merecia? Ela merecia a justiça fria e direta. Mas, pela graça, a pessoa recebeu um ato de misericórdia, que foi não ser imputado nela aquela culpa. E aqui a gente vê exatamente o contexto. Deus, ele não colocou sobre nós a culpa do pecado. Ele, na verdade, ele nos tira essa culpa porque ele já fez um sacrifício. A Bíblia é bem clara. O salário do pecado é a morte. Ou seja, no momento que um pecado ocorre, aquele que pecou deveria morrer. A única forma de pagar o preço do pecado é com sangue. Por causa disso, Cristo morreu. Por causa disso, ele deu o seu sangue. E é por causa disso que nós falamos que o sangue dele que nos lava do pecado. Porque nesse ato, ele foi, pela misericórdia dele, ele nos gerou, ele nos trouxe como filhos. Amém? Tranquilo? Ok. Então, esse ato foi um ato pleno de graça. E nós somos, 2.2, somos vivificados. O que eu já tinha mencionado que, no momento que a graça de Deus ela chega em nós, o que acontece? Ele nos dá vida para que nós sejamos capazes de responder, para que nós possamos realmente responder o chamado dele. Porque Cristo está chamando todos para estar com ele, só que nós estamos em pecado. Então, pela ação da graça, pela ação do Espírito, agora nós somos capacitados a responder. Ele nos deu vida, ele nos vivificou. Amém? Aqui até fazer a leitura do tópico do professor, que ele fala assim, ó, o teólogo Russell Shedd, ele comenta, nessa situação totalmente desesperadora é que aparecem duas palavras
em Efésios 2:4. Alguém pode ler para mim, por favor, Efésios 2:4? Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Amém. Obrigado. Exatamente. Exatamente. Que é o outro ponto. Então, aqui, exatamente igual o pastor Walter leu, o versículo começa falando o quê? Mas Deus. E aqui a gente vê esse ato de misericórdia. Aqui a gente vê esse ato de misericórdia. Por quê? Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. E qual que é o final de todos esses? A morte. Mas Deus, ou seja, apesar de tudo isso, apesar de tudo que existia, mas Deus, ele resolveu ir por um caminho diferente. Deus, exatamente, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Exatamente. Então, aqui o Shed falando, né? Então, mas Deus, deve-se sublinhar, deve-se marcar essas palavras, porque elas são a única esperança de todos os pecadores. Mas Deus, é só por essa misericórdia, igual o pastor Juvenil lembrou muito bem. A causa de nós não sermos consumidos é exatamente isso, é esse mas Deus. Justamente o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, ou imputará pecado. Exatamente. E aí, exatamente, a misericórdia. E aí, complementando o comentário aqui do Abson, que os irmãos não ouviram, mas por essa misericórdia, então, por essa ação, nesse momento é o que nós chamamos de justificação, que nós somos colocados como justos. O que significa ser justo? A palavra justo na Bíblia é reto, é segundo a forma que deveria ser. Ou seja, essa é a forma que Deus criou, essa é a forma que deveria ser. Nós corrompemos, ou seja, nós não somos mais retos, nós somos tortos, nós somos corrompidos. Mas Deus nos torna justos. É só para interar um pouquinho aqui. Você falou da misericórdia de Deus, é o ato que Deus, sabendo da nossa condição como pecador, deveríamos ser julgados pelo ato e nós é absorvido, ok? Mas é bom só lembrar que esse Deus é justo, é o que você está acabando de falar. Exatamente. Ele vai fazer justiça. E de que maneira ele fez justiça? Dando o seu filho em nosso lugar. Porque senão dá parecer que houve uma injustiça. Para juiz, para ser justo, é quem fazer justiça, ok? Uhum. Mas ele tem misericórdia do condenado. Mas no lugar do condenado, ele dá o seu próprio filho. Só isso. Exatamente. Tem um texto também do teólogo Jacó Armínio que ele usa uma analogia que eu acho muito interessante, que ele fala assim, que chegou na presença do Pai, chegou na presença de Deus, duas pessoas. Uma foi a justiça e outra foi a misericórdia. A justiça falando, tem que ser colocado a condenação correta, igual está escrito na lei. A lei foi escrita desde a eternidade, ela deve ser cumprida. E a misericórdia chega junto falando, não quero que seja, não quero que essas pessoas sejam condenadas, eu quero que elas sejam salvas. Então, nesse meio vem a graça, onde entrega o próprio Filho, Jesus, é entregue, aquele que era puro e santo, é entregue para que nós tenhamos justiça e misericórdia. Então, a única forma da gente ter justiça e misericórdia é pela graça. Porque se não tiver a graça, justiça e misericórdia, elas vão soar como se fosse uma coisa contrária. Elas não vão bater. Porque, igual eu falei, a justiça é imputar a condenação. A misericórdia é não imputar a condenação. Mas a graça faz o quê? Que a condenação ela foi imputada, que foi a morte, que foi em Cristo, para que nós sejamos salvos. Então, as duas coisas foram atendidas por causa da graça de Jesus. Como é que é?
É por isso que o apóstolo Paulo fala que nós fomos salvos pela graça e não pelas obras. Exatamente, exatamente. Porque quando nós falamos da nossa condição no passado, nós somos incapazes de chegar até a Deus. Igual eu falei, assim, nós não conseguimos dar o primeiro passo. Na verdade, nós não conseguimos dar passo nenhum, nós não conseguimos fazer nada. Então, o que acontece? A graça de Jesus se entregando por nós é o que permite que nós sejamos salvos de tudo que eu tinha falado no início, da condenação do pecado, da influência do pecado, do peso do pecado. Então, quando Deus fala que Ele tira o nosso fardo, né, que o fardo dele é leve, né, o jugo dele é leve, porque o jugo do pecado é pesado. Ele tira o jugo pesado, Ele tira a influência e Ele nos leva para o caminho de salvação. Pela graça sois salvos. Amém? Então, voltando, Deus nos torna justos. Ele nos torna capazes de entrar na presença de Deus. Quando nós falamos da presença de Deus, pegando do texto, quando Moisés está junto com o pai, que fala que ele ficou de costas, e mesmo assim ele ficou teve tanto brilho, tanta luz nele, que as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele. Se nós formos olhar ali o texto, o que a gente entende? Que, na verdade, a pureza de Deus é tão grande que qualquer um de nós que chegasse ali ia ser fulminado, exterminado, porque nós estamos em pecados. Entretanto, pela ação de Jesus Cristo, pela graça de Jesus que nos salvou, então nós agora nos apresentamos limpos, nos apresentamos puros pelo sangue dele. E nesse momento é o que a gente entra aqui no 2.3, que fala que nós recebemos a cidadania do reino. Então, nesse momento, quando quando o Espírito Santo de Deus, pela ação da graça de Jesus, nos justifica, nós nos tornamos cidadãos do reino de Deus, cidadão dos céus. O que nos torna aqui nessa terra embaixadores. Alguém já viu como é que funciona a embaixada? Eu também não vi não, mas alguém sabe como é que funciona? Como é que é uma embaixada? Não? Você tem um país estrangeiro e existe lá um lugar, um departamento, existem pessoas, e naquele lugar ali, ele não é território daquele país. Se você for, por exemplo, em Brasília, na embaixada de qualquer país que a gente for falar agora, você está num território daquele país. Então, a igreja, ela não o templo físico, obviamente, mas a igreja, ela é do território do céu. Nós somos embaixadores, nós somos representantes de Deus nesse lugar. E dentro da igreja, novamente, a igreja, quando eu estou falando aqui, é o corpo de Cristo, não é esse local, não é local físico, mas o corpo de Cristo. Estando no corpo, nós somos representantes, nós estamos pisando no território de Deus. Nós somos parte do corpo de Deus. Pastor Wagner, ia falar uma coisa? Exatamente. Somos representantes do céu aqui. Tanto é, voltando na questão que você falou, tanto é que muitos, quando eles são procurados por um país, eles correm para dentro de uma embaixada onde recebe ele, lá dentro ele só pode sair dali se a ONU, por exemplo, né, determinar que ele tem que ser extraditado. Ou o país que é representante Exatamente. daquela embaixada. O embaixador é aquele que trata de todo problema que condiz ao seu país. Exatamente. O embaixador, ele é o representante daquele país no local estrangeiro. Ou seja, nas relações, né, que a gente fala, a relação entre aquele país e a gente tem um embaixador, que é o que está fazendo essa comunicação. Nós temos esse papel. Nós estamos no mundo e nós somos cidadãos do reino. Nós temos que fazer esse papel de conversar para poder mostrar o que o reino quer. Essa é a nossa função. Exatamente. Exatamente. Porque, na verdade, quando a gente fala do cristão, nessa situação, igual eu falei, nós fomos vivificados. Quando fala vivificados, nós nos unimos novamente com Deus. Nos unimos novamente com o Espírito de Deus. E, nesse caso, nós temos que cada vez mais crescer em santidade. A gente passou do primeiro ponto, que falou que nós fomos tornados justos, né, quando nós saímos das condições do passado para a condição do presente. E no presente, agora a gente tem
um ponto maravilhoso que é a santificação, que é exatamente, onde a gente pisa vai ter que ser santo, o que a gente faz tem que ser santo. A Bíblia ainda instrui, quando você for trabalhar, faça o serviço para o seu chefe como se você estivesse fazendo para mim, né? Como se estivesse fazendo para Deus. Por quê? Porque todas as nossas ações elas têm que ser santas. Porque também tudo que nós fazemos é pela graça de Deus. Lembra que eu falei que nós não conseguimos nem andar nem 1 milímetro se não for a ação de Deus? Não é simplesmente porque agora Deus nos vivificou que agora nós estamos andando pela nossa própria vontade. Não, nós continuamos tendo necessidade total da graça de Deus. Porque a graça de Deus é a graça de Deus que me permite estar aqui na frente falando. É a graça de Deus que permite os irmãos estar aí sentados ouvindo. É a graça de Deus que permite ter pessoas que estão estão assistindo esse vídeo. Porque nós poderíamos estar fazendo qualquer coisa, mas a graça de Deus que nos mantém nesse caminho. Só pela graça nós conseguimos fazer isso, e é pela graça de Deus que nós vamos cada vez mais nos tornando santos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o que seremos no futuro? O tópico 3. Então, a salvação produziu nos salvos um efeito passado, presente e futuro. Então, igual nós falamos, ele nos tirou da condição do pecado e ele nos santifica, que é essa caminhada cristã. Só que também tem no futuro, que ele fala que nós nos tornamos feituras de Deus, que vai ser mostrado nos séculos vindouros, e seremos uma assinatura visível da obra de Deus. Quando nós vamos ler a Bíblia, estudar o texto, a gente vê que lá em Gênesis fala que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, correto? Entretanto, o que o pecado fez com as pessoas? Nós continuamos carregando a imagem. Alguns teólogos usam a expressão imago Dei, que é exatamente a imagem de Deus. Então, nós ainda temos a imagem de Deus. Entretanto, essa imagem ela foi corrompida. Porque, normalmente, o pecado ele corrompe tudo. Por isso que a Bíblia usa os exemplos para citar o pecado. Ele chama a ferrugem, a traça, a lepra. Por quê? Porque essas coisas, ela vai destruindo, ela vai minando, ela vai corrompendo a essência daquilo. A traça, ela vai furar, cortar as roupas. A ferrugem, ela vai tirar toda a força do ferro, ela vai consumir. E a lepra no corpo. E é isso que o pecado faz. Então, ele corrompeu a imagem de Deus que havia em nós. Nós ainda mantemos a imagem? Mantemos, mas corrompida. É por isso, por nós ainda termos essa imagem, que nós ainda temos chance. Por isso que nós podemos ter salvação. Porque Deus, ele é santo e ele nos garantiu que nós poderíamos ainda chegar até ele. Mas estava corrompida. Só que no futuro, essa imagem de Deus ela vai ser completamente restaurada. No momento que a gente chama de glorificação, que a igreja vai subir aos céus, que o corpo vai ser transformado e vamos estar para sempre com Cristo, nesse momento nós vamos ser verdadeiramente feituras de Deus em todos os detalhes. Nós seremos uma assinatura da obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, para mostrar nos séculos vindouros, a redenção da humanidade é um ato poderoso que se estende de geração a geração. Só no complemento do professor, a salvação é mais do que o perdão, é a libertação da morte, da escravidão e da ira, que nós já falamos aqui ao longo de toda a lição. Então, inclui a totalidade da nossa vida em Cristo, juntamente com quem fomos vivificados. Totalidade. Por quê? Quando a gente fala de santificação, inclusive nas últimas lições a gente já tinha mencionado sobre isso, é um processo que a gente vai limpando aos poucos, a gente vai se corrigindo. Ainda vai ter mancha. A gente pode ter nascido na igreja, ter vivido uma vida de fé sem nunca desviar, mas ainda vai ter coisas a corrigir. Porque a gente ainda está vivendo nesse mundo, a gente ainda tem influência. Deus está nos livrando dessa influência, mas ela ainda existe. Só que, na glória, nós vamos ser totalmente purificados. Todos pecaram e destituídos e estão da glória de Deus. Ninguém, aqui na terra, não tem santo. Santo só será santificado quando partir para lá. Se a gente for realmente usar santo, falar que não tem pecado, não tem ninguém santo mesmo, não. Só Cristo que não teve pecado. Nós somos santos em Cristo, porque Ele
nos torna assim, Ele nos santifica. Amém? Então, algum comentário nesse terceiro tópico? Alguém que fizer uma pontuação, uma pergunta? Colossenses, quero só ler. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. E aí, redenção. Lembra que eu falei, nós não somos capazes de dar o primeiro passo? Que é Deus que faz, é o sangue dele que faz, é o sangue dele que nos torna santos. Apenas em Cristo. Não existe nenhuma teologia, não existe nenhuma doutrina, não existe nenhuma filosofia, não existe nada que ofereça redenção. Todas as outras ideias do mundo, ele nos oferece o quê? Ah, não, você está fazendo isso errado, mas você pode só fazer isso. Igual o pastor Vital falou, vou fazendo coisas boas, aí reencarna. Então, o mundo, as filosofias, ele vai apresentando isso. Ah, você pode ir por um caminho bom, você pode... Só que o único lugar que realmente nos apresenta redenção, ser livres do pecado, que a gente é remido, a gente é livre, perdoado dos pecados em Cristo. Cristo é o único, é o único ponto que pode nos trazer isso. O único que pode nos trazer redenção. Tudo isso que eu falei ao longo de como éramos, como estamos e como seremos, que seremos verdadeiros cidadãos do reino, vivos eternamente com o Pai, é só por causa disso. É só por causa do sangue de Jesus. Né? Então, já partindo para a nossa conclusão, Paulo explica claramente que somos salvos pela graça e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Em Efésios fala isso, em vários textos a gente vê que nós não somos salvos por outra coisa, apenas pela graça de Jesus. É só a ação de Cristo que nos salva. Aqui ele fala assim, no entanto, a verdadeira salvação sempre produz frutos. E aqui, também fazendo analogia, no momento que um galho ele está ligado na árvore, numa árvore frutífera, ele vai estar recebendo a seiva, ele vai estar recebendo o alimento. Esse galho ele vai produzir frutos. Então, a gente fala do enxerto, né, que nós somos enxertados em Cristo. Então, Cristo ele é a árvore, ele que tem a força, ele que tem a essência, ele que tem o alimento. Nós somos enxertados nele. E se nós estamos verdadeiramente unidos com Deus, nesse momento a gente passa a gerar frutos. Então, a ação da graça de Deus, ela gera em nós a fé, e se nós nos apegarmos de verdade nessa fé e caminharmos aqui, nós vamos gerar frutos. E o próprio Jesus deixou bem claro que a árvore é conhecida pelos frutos. Então, nós reconhecemos que Cristo realmente está nas pessoas, nós reconhecemos que a pessoa realmente está transformada quando ela dá frutos. E quais são os frutos que são gerados? Exatamente. Quais são? O fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, fé, temperança, domínio próprio. Acho que falei todos. Então, esses são os frutos. Então, no momento que nós vemos os frutos nas pessoas, nós vemos que realmente essa pessoa está ligada na árvore. Porque quem está ligado à árvore gera frutos. E isso é a identidade do salvo. O salvo, ele vai gerar frutos. O salvo, ele vai amar não simplesmente de forma egoísta, ele vai amar como Cristo ama. Ele vai trazer uma paz, que é uma paz santa. Ele vai realmente ter alegria, vai ser bondoso, longânimo. E isso é um processo que vai acontecendo ao longo da santificação. Quanto mais santo nós nos tornamos, mais verdadeiros, mais fortes, mais frutos nós vamos trazer. Amém? Então, glória a Deus, eu agradeço pela oportunidade, estou bem no meu momento. Então, pode fazer o comentário? Irmão, é o seguinte, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Amém. E esta revista é muito boa e com o professor fica bem melhor para nós entendermos. Que Deus continue te abençoando. Amém, obrigado. Pastor José Machado? Sim? Agora já está no tempo do Absa já. Mas é o seguinte,
o versículo 8, Efésios 2, só esses dois, muitos para só salvos pela graça, não pelas obras, e fica aí, isso que eu fico triste. É que o seu irmão falou muito bem, né, João 15. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E não comenta o 10, não. E eu fico pensando, gente, como pode? Olha o versículo 10. Por quê? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos. Amém? Amém. Muitos acham que não precisa fazer nada. Miséria, isso é doutrina, eu acho que chega até a ser demoníaca, viu? Concordo. Né? E, inclusive, a gente pega desse versículo, mas a gente também lê lá na carta do apóstolo São Tiago, que ele deixa bem claro. Se a fé não está gerando obras, essa fé é morta. Então, Tiago 2,18. Obrigado, pastor Toninho. Então, Tiago 2,18 fala que fé sem obras é morta. Por quê? Porque fé verdadeira gera obras. Ok? Amém? Obrigado pela oportunidade. Devolvo a Absa. Pastor Absa. Bom, hein, Alexandre? Parabéns, cara. Essa lição, né, igreja, vale a pena até a gente olhar esse vídeo depois e fazer algumas anotações, tá? Porque o meu sonho era a gente trazer uma cadernetinha e ficar anotando as lições mesmo, as observações, as referências. Esse vídeo vale a pena olhar de novo, mais ou menos umas 300 vezes, e anotar algumas coisas. Com essa profundidade aí, é muito bom, viu, cara? Parabéns mesmo, fiquei fã. E não fiquei surpreso, não. Eu sabia que ia ser desse jeito mesmo. Que tem algumas que já é a praia dele mesmo, né? Que ele gosta mais de falar. Aí caiu como uma luva, né, pastor Miro? Essa foi o parabéns mesmo. Obrigado, os irmãos da Iraci, os pastores que contribuíram aí com a gente. A enciclopédia ali, que é o pastor Wagner também. E eu devolvo aqui para o pastor Walter fazer a finalização. Eu peço oração para o irmão Alexandre, né, esposo da irmã Rosiane. Eu só não lembro sobre o nome dele. O Alexandre, esposo da Rosiane, ele estava com uma gripe muito forte, essa noite passou por uma diarreia, então a gente vamos orar pelo nosso irmão, pelos nossos irmãos que estão pedindo oração. Isso, o Alexandre Polícia, né? O Alexandre Polícia. Vamos orar por ele, vamos orar pelos nossos irmãos, a minha sogra também está internada ainda. A irmã Celestina fez uma cirurgia na coluna, a irmã Dalva disse que ela está bem. Minha sogra está internada ainda também, ela está melhor, graças a Deus, não é Covid, mas ela tem a saúde muito debilitada, ela usa oxigênio direto, e eu vou estar indo para lá agora, ficar ali um pouquinho com o meu sogro lá. E vamos orar pelos irmãos que estão enfermos, vamos esquecer de orar pelos irmãos, se não lembrar de um por um os nomes, a gente pode orar pelos nossos irmãos aí, e pedir a Deus que Deus conhece cada um. Eu agradeço de coração a oportunidade, Deus abençoe aí, eu devolvo para o pastor Walter. Pastor, estive pedindo oração por uma vizinha dela, que ela perdeu o esposo há poucos meses, e agora perdeu o filho, e vamos orar para Deus fortalecer, para Deus agir e trabalhar no coração das pessoas. Meus irmãos, lição maravilhosa, né? Muito importante, tem uma relevância muito importante para nós. Esse tópico 1 aí, no suplemento do professor 1.3, existem 3 forças que estimulam o ser humano a desobedecer a Deus. E eu lendo aqui, estudando isso aqui, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, fala disso aí. O mundo tem um kit de pecado, né? Aquilo que nós falamos aqui.
tanta oportunidade para fazer pecado, né? E Deus propôs 2 caminhos. Um caminho de vida plena, que é a salvação, que é um caminho estreito. E o caminho, né, do desperdício, da perdição, que é o caminho largo. Precisa ensinar a roubar, matar, prostituir, invejar, maldizer. Precisa. Todo mundo tem que roubar, tem facilidade para isso. Então, por isso que esse caminho é largo, né, o caminho do mundo. Então, 3 forças que estimulam o ser humano a desobedecer a Deus. O mundo, o kit de pecado que tem. Depois aí a carne nossa, né? A nossa luta é a carne, né? Os desejos carnais, né? E também o diabo, que ele é estelionatário por natureza, pai da mentira. Então, eu fiz aí uma observação sobre isso aqui. A carne se inclina para aquilo que lhe é agradável, o mundo corrompe através dos seus ditames, né? A globalização, o mundo global, né? Tem tanta coisa que o povo não dá conta de absorver tudo. Tanta coisa que tem por aí nas redes sociais. É um demônio puro, viu, irmãos? O diabo não é onisciente, onipresente nem onipotente, mas ele é extremamente inteligente, ele tem poder e ele rodeia a terra inteira, ele se faz presente. Coisa que ele sabe fazer é esperar. Ele tem radiografia de cada um. Ele sabe ali o problema de cada um. Então, a rede social se não for bem monitorada, é um aparelho muito bom, mas é também está fazendo devassa, está destruindo a humanidade. Muitos casamentos sendo rompidos por rede social. É uma coisa gravíssima, porque é o seguinte, porque na rede social a pessoa se esconde no que ela não é, e ela pega e manifesta, né, ali na rede social. Ela se justifica, ela não dá conta de enfrentar, e ela se manifesta ali na rede social. E é um problema sério. Está aí, né? O mundo corrompe-se através dos ditames. Satanás influencia e cega os faltos de entendimento. Quem não conhece a palavra de Deus, Satanás cega. Por isso que a igreja, irmãos, nós falamos aqui, a igreja é o veículo por meio do qual a reconciliação se manifesta. Por isso nós temos essa igreja. Por isso nós temos que estar na igreja. O antídoto contra tudo isso aí, contra o mundo, a carne e o diabo, é estar na igreja. Lembra de nós falar daquele safari? Né, o pessoal vai lá, vê a alcateia de leão, né, fica aquele tanto de turista, o leão é bonzinho, não faz nada, não ataca ninguém. Manda só o motorista ir lá. Os leões já ficam em posição de ataque. Assim somos nós. Se nós não estivermos na igreja, nós nos tornamos presa fácil do diabo. Isso é sério, é muito sério. Então, 2 Coríntios 4,4 fala isso aí, eu anotei aqui. Entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, a senha para a nossa salvação é o quê? A palavra, o evangelho na nossa vida, a aplicação, trazer para a vida prática. Eu venho aqui na escola dominical, aprendo aqui que o professor passou, transmitiu, eu leio, busco entendimento, e aí vou começar a caminhar, trilhar, colocar na minha vida prática, saber que existe 3 coisas aí que faz com que me afasta de Deus. O mundo, com esse kit, as mazelas de pecado, a carne, que eu tenho que lutar contra ela, e o diabo, que cega o entendimento. E na rede social, o diabo tem cegado o povo aí na rede social. Muito importante esse tópico 2.2. Eu notei aqui, foi muito bem já explanado pelo Alexandre, a trilogia da fé, que aqui fala de fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, nós bem sabemos disso. É a fé, o amor e a esperança. Trilogia da fé. Fé, amor e esperança. E Paulo, quando ele escreve lá aos Filipenses, que aqui falou do status, né, de nós somos colônia de Deus aqui na terra, esse status que Paulo trata lá aos Filipenses é uma atmosfera para o quê? Que vivesse em paz e concórdia. A igreja precisa viver em paz e concórdia. Igreja sem unidade não consegue romper processo para a salvação. Aquilo que nós mais batalhamos aqui, estamos falando, nós lutamos o quê? Para a nossa salvação. Nós não estamos vindo aqui por brinquedo, por utopia. Aí tem as coisas que fazem o impedimento, que é isso aí, essa situação que nós falamos aí, né?
E o 3 aí, né, finalizando aí, o Alexandre discorreu muito bem. Eu queria aqui só pontuar, já encerro, ainda tem mais uns 2 minutos ali. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra aí. Ou se quiser colocar no telão, melhor. 1 Pedro, o capítulo 1. Nossa eleição foi para que nós ocupássemos 3 cadeiras ao mesmo tempo. A primeira cadeira é a da santificação, a segunda cadeira da obediência, a terceira da aspersão. Olha só, no passado, 1 Pedro 1:3, capítulo 1 e o versículo 3, deixa aí no telão. No passado, fomos salvos da condenação do pecado. Olha o que diz o versículo aí de 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 3, olha aí. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A cruz é objeto da nossa fé, irmãos. Então, olha só, no passado fomos salvos da condenação do pecado. Jesus foi condenado em nosso lugar, em seu lugar. Por isso, é a eleição, é a escolha. Deus nos escolheu. A predestinação é o propósito, aquilo que o Alexandre falou, se nós obedecermos, a senha do Evangelho é dada a nós. Se nós trilhar por ela, nós vamos alcançar o quê? Salvação. Então, no passado, fomos salvos da condenação. E no futuro, 1 Pedro, aí, dentro do 1º capítulo, versículo 5 agora, por favor. No futuro, seremos salvos da presença do pecado. Por quê? Lá no céu tem pecado? Não. É para lá que nós estamos caminhando. Então, olha só. No passado, fomos salvos da condenação. Jesus lá na cruz. Resgatou, foi lá, pegou e pagou o pecado seu, o meu, da humanidade. Se tão somente obedecer, arrepender, confessar Jesus Cristo em nosso ser. Por que Davi recebeu aquele título de homem segundo o coração de Deus? Davi colocou Deus na centralidade da vida dele. Por isso que Davi recebeu esse título. Então nós temos que fazer Deus o centro da nossa vida. O Evangelho, a palavra, viver, igreja, 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 Evangelho, para nós. Então, no passado fomos salvos da condenação do pecado, no futuro seremos salvos da presença do pecado. Olha o que diz esse versículo aí. Que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para se revelar no último tempo. O que isso aí significa o último tempo? Quem parte daqui vai para a eternidade, ou o arrebatamento da igreja. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, para nós sermos arrebatados. Então está aí a garantia bíblica para nós no futuro. No presente, estamos sendo salvos do poder do pecado. No presente. Quando nós o quê? Estamos na igreja. Quando nós vimos aqui na escola dominical, assim como estamos fazendo agora, de manhã. Quando nós vemos no culto, no domingo, nas atividades da igreja, no simpósio, no seminário, em tudo. Somos igreja. É o veículo que Deus, né, institucionou para nós estarmos trilhando o processo da salvação. Sem estarmos na igreja, sem entender a senha do Evangelho, que é essa palavra, e não trazer para a vida prática, não alcançamos salvação. Então, é importante nós sabermos que isso aí para nós é salutar. E essa tríplice, né, que o Alexandre, eu queria ter falado, não vou deixar de falar. Quem nós éramos no passado, quem nós nos tornamos, né, no presente e o que seremos no futuro. Né? Essa trilogia aí, importante para nós fazer essas considerações para a nossa vida. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu gostaria aqui de 1 minuto. Vem cá, João Neto. Passou para o Wagner. Pastor Wagner, vai falar aí sobre o nosso... Nós estamos com um trabalho aí do Devanja, irmãos. Nós vamos ter uma confraternização no final do ano do Devanja. Eu peço aos irmãos que nos ajude. É a primeira vez que o Devanja pede uma ajuda. Eu peço que os irmãos aqui cooperem. Vem aqui, pastor Wagner. Nos ajude aí, tá? Os irmãos aqui local, é uma extensão ao campo. E é uma proposta que nós fizemos, e da última vez nós fizemos aqui, foi com autorização do pastor presidente, e também estamos fazendo com autorização do pastor presidente. E nós fizemos aqui em 2019, né? Sorteio de uma TV 50 polegadas. Quem ganhou foi o pastor lá da T8, lá, o Lindomar, lá de Santa Rita. Então,
Só R$10, nos ajude aí, é uma confraternização, nós estamos aí sem um fundo no caixa, nós não vamos ter seminário. Peço aos irmãos que cooperem e agradeço os irmãos, logo mais à noite nós estaremos aqui louvando, bendizendo o nome do Senhor, culto de ação de graça, de gratidão a Deus, celebração a Deus, nessa unidade. Amém? Não, é para não ajudar, só para ajudar. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Glória a Deus. Acho que nós comemos muito aqui na escola e ficamos assim meio cheios também. Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando, irmão Alexandre. Bênção de Deus. Irmãos, essa confraternização aqui é do Devanja. O pastor Walter já adiantou aqui bem. É a primeira vez que nós estamos estendendo aqui esse pedido de ajuda para os varões aqui, as varoas, né? Não vamos deixar de lado, não. Essa contribuição é R$10 o ingresso aqui, né, que não é o ingresso, é o cupom, é R$10 para o sorteio de uma TV. Como ele disse, na passada, 2019, foi o pastor Lindomar que foi o abençoado com a TV. Isso. Aí, nesse caso, lembrando vocês que nós fizemos aquele trabalho, não foi para uma confraternização do Devanja, foi para ajudar na aquisição do lote, terreno para a igreja. Agora, esse ano, devido aos problemas aí, né, desde o ano passado, dessa Covid, nós não tivemos trabalho nenhum. E aí nós resolvemos, achamos por bem, juntamente com o pastor Juvenil, e ele concordou, pastor Valtinho que colocou essa ideia, e aí por isso que nós estamos pedindo aqui à igreja. É R$10. E aí, à noite, eu quero falar também, que com certeza tem mais varões reunidos aí, quero até fazer uma reunião com eles, 5 minutinhos, para colocar isso aqui, né, porque aí abre mais a mente da pessoa para ele poder entender o porquê dessa contribuição. Muito obrigado, pastor Walter. Amém. Pode encerrar? Você quer falar? Vamos. Temos aqui, ó, pastor João Neto. Pastor João Neto. Exatamente, bem lembrado, bem colocado. Se alguém quiser, gente, pegar um cupom desse aqui, ó, para vocês venderem aí, né, para quem vocês querem, será de suma importância. É um somatório isso aí. Amém? Vamos sobre os pés, vamos fazer o término aqui. O pastor Walter nos incumbiu aqui. Vamos sobre os pés. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e a terra, muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade e a Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor tem nos instruído por intermédio da Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra, o salmista disse muito bem, que guardou-a no coração para não pecar contra Ti. Pai, aqui nós estamos neste mundo, Senhor, em uma fase de edificação, Pai, de justificação. Que nós possamos, meu Deus, entender isso e fazer morrer o nosso homem interior, o homem mau, corrupto, e possamos assim estar ligado com o Senhor segundo a Tua bondade e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, assim nós pedimos. Estenda as vossas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só agora, mas todos digam...